Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do programa Falando de Negócio. E hoje eu tenho uma dupla honra de conversar e aprender com pessoas especiais que eu tenho certeza que há de acrescentar muito e muito a esse bate-papo. Eu tenho a honra de estar hoje com Astrê Gonçalves e Graciele Araújo. Olá, que prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Sejam Com bem-vindas. certeza, Sejam bem-vindas. Vocês estão bem? Nós que Estamos agradecemos. bem. Estão tranquilas? Mais ou menos. Essa primeira experiência, né, assim. Frente às câmeras. Mas Mas aí estamos bem. eu falei que tem umas duas, mas quem é quem, né? Quem é quem? Você é Astrê? Não. Então, quem é Astrê? Vamos começar por Astrê. Eu sou Astrê Gonçalves. Tenho 33 anos, já falando logo, emendando. Eu hoje sou farmacêutica, né? Mas não sou daqui de Ilhéus, primeiro digo logo. Conheci vocês através de Graciele e nasci em Itajuípe. Nasci e fui criada lá, né? Mas vivi muita parte da minha vida em Itabuna. Por conta de estudo e tudo mais, e hoje estou aqui. Já me considero ilhéense, porque já vai fazer 33 anos, né? Que mora em Ilhéus? 3 anos. Eu vou procurar saber do código daqui da cidade, com quantos anos já pode dar o certificado De cidadão. ilhéense, né? Mas acho que 3 anos ainda é Ainda é turista. turista, né? Eu acho que ainda é turista, tá? Mas meu coração já é ilhéense. Como não a cidade Então já tá dessa? valendo, Já então já tá considero. valendo. Se ela é Astrê, você é? Eu sou Graciele, Sim. sou farmacêutica também. Nasci e fui criada aqui em Ilhéus. Fiz 10 anos de formada. Ingressei nessa parte da estética há 5 anos. Porque é uma área que sempre me atraiu muito, desde a época da faculdade, cosmético, estética, e aí comecei a trabalhar com isso e juntas nos conhecemos através de um trabalho em comum. A gente trabalhava em uma drogaria e já tínhamos esse sonho de trabalhar com estética, já tínhamos iniciado alguns atendimentos ali nesse processo de transição de carreira, né? E aí ela já tinha o espaço. Com o espaço, nós da Elas Cuidam, nós somos 4, né? Na verdade. Sim. Eu, a Astrê, e temos Tereza, que é a nutricionista, e a Bali, que é a fisioterapeuta dermatofuncional. Então, elas já estavam no espaço. E aí falaram assim, olha, Graça, eu estava enfrentando algumas dificuldades que a gente sabe que Sim. Tem muitas, né, nesse início de empreender. E aí elas me fizeram um convite para ingressar na equipe, para complementar o trabalho delas. E assim surgiu a Elas Cuidam. Vamos chegar nelas, cuidam. Vamos chegar lá, né? Eu já fiz uma introdução. Já fez uma bela apresentação. Mas assim, são 2 farmacêuticas. Primeiro eu vou saber aqui de Astrê, por que farmácia? Então, na realidade, farmácia foi a minha terceira opção. Não foi nem a primeira, nem a segunda. Explica. Hoje é o amor da minha vida, porque eu já tenho 11 anos de formada, né? Sim. Então, não tem nem como eu dizer que não amo a minha profissão. Sim. Mas, primeiro, a minha vontade era odontologia. Naquela época, na região, não tinha. E eu sou de uma família, né, humilde, vou dizer assim, Sim. dessa maneira, falando financeiramente. Eles não tinham como me manter fora daqui. O lugar mais próximo era Conquista, era Feira, que pra gente era algo que não estava na nossa realidade. Aí eu fui para algo que era saúde, mas que não era tão sangue, essas coisas, que não me envolviam tanto, né? Que, na realidade, ainda era o sonho do meu pai, porque é técnico em enfermagem. Sim. Aposentado hoje, mas tinha o maior sonho que a gente seguisse a mesma carreira dele. Sim. Eu gostava da saúde, mas não queria algo tão saúde, né? Assim, tão meio sangue. Que isso. Tá, mas se você fosse dentista, na hora de extrair um dente. É isso. Mas aí eu já queria ser dentista, mas pensando na faço área... tudo menos extração. Nas outras áreas que eles conseguem abranger, né? Menos extração. São muitas. Entendi. São muitas. Assim como farmácia também, que é onde eu estou, né? Hoje na estética. Aí, enfim, fiz biomedicina na UESC, que na época ainda era vestibular, nem era Enem. Rapaz, você tá falando de um jeito como se isso fosse no tempo de Cabral, gente. Não, mas eu já tenho 33 anos. Sim, tem mas muito tempo mas isso. recente. Mas mudou tudo. Na minha época ainda era aquele vestibular. É porque ela fala assim, aí na minha época... 2 dias de prova, era totalmente diferente. Eu lembro disso, eu fiz também. Pois não era como era hoje. Mas assim, acho que nos últimos 10 anos houveram muitas mudanças. Facilitou também. Isso, então, realmente, quando a gente fala, parece que é uma outra vida. Mas é uma outra realidade. Mas sem pensar 10 anos, né?
foi ontem, É. né? 10 anos foi ontem. Mas quanta Mas coisa é que mudou muita coisa. Mudou. Sim, É. sim. Hoje tem um odonto aqui. Se eu quisesse, né? Ou se fosse hoje, Mas ainda tem medo de eu sangue? seria essa dentista. Não. Não. E graças a Deus que não escolhi a odontologia. Enfim, fiquei classificada, mas ficou naquela espera de chamar e tal. Nesse meio tempo, meus pais, veja outra coisa, não perca tempo, não vai fazer cursinho, vai demorar. Aí eu fui e falei, vou procurar alguma coisa também, meio que parecido. O quê? Farmácia. E aí entrei, né? Na época, na faculdade, uma turma bem pequena. E isso eu acho que facilitou muito esse envolvimento com o curso, porque nós éramos assim, uma turma só de 20 alunos. E aí nos unimos de uma maneira que eu tenho amigos da época da faculdade até hoje. E são pessoas assim que estão na minha vida e que eu tenho certeza que me trouxeram mais amor ainda à profissão. Porque foi fantástico. Eu digo que o meu momento de universitária foi maravilhoso. E aí, depois disso, já entrei com 1 mês de formada no varejo farmacêutico e permaneci por 8 anos somente no varejo farmacêutico. Entendi. E você, por que farmácia? Então, farmácia também não era a minha primeira escolha. Falando assim, parece assim, meu Deus, ninguém escolhe farmácia, né? Eu ia perguntar isso. Mas eu acho que há anos atrás, o curso de farmácia ele não era tão difundido, as pessoas não conheciam, não conheciam, não entendiam o papel do farmacêutico. Ou a gente chegava nas drogarias, que hoje é o principal ponto de emprego, né? Às vezes a primeira porta de entrada para o farmacêutico é a drogaria. A gente não encontrava o farmacêutico lá. Então as pessoas não sabiam falar, nunca tinham escutado falar. Então acho que era muito difícil alguém chegar e dizer, vou fazer farmácia. Então, eu queria, na época da escola, eu queria fazer comunicação social, porque eu sempre gostei de falar, né? Então, eu dizia assim, eu quero trabalhar, quero ser jornalista, quero apresentar o jornal. Certo aqui, olha. Quero apresentar o Jornal Nacional. Opa! Já temos alguém para apresentar o jornal. E aí, eu fiz o vestibular. Também, assim, não cheguei a ficar numa colocação tão boa, né, para ser chamada. E aí, comecei a pensar em várias coisas. Pensar em plano A, B, C. Fiz 1 ano ainda de cursinho. E aí depois eu falei, não, eu vou tentar novamente, mas já tinha meio que saído dessa questão da comunicação, assim, já tinha refletido muito. E aí eu falei, não, vou tentar. Aí tentei vestibular para Química na UESC. Paralelo a isso, eu falei, eu já tenho que ter o plano B. Eu vou tentar fazer um curso particular. Só que, como a Esther falou, eu também na minha família não somos, assim, ricos, né? Então, eu falei, para fazer uma faculdade particular, eu também preciso pensar no financiamento. E, na época, tinha a questão do Instituto Educar. Aí, eu falei, vou me candidatar. Fiz o vestibular, passei, falei, vou me candidatar ao Instituto Educar para tentar os 50% de financiamento e os outros 50% eu arcar, né? Eu comecei a trabalhar, então, eu trabalhava numa fábrica de chocolate aqui em Ilhéus, e aí eu falei, então eu conseguiria arcar com 50%, a minha família ia me ajudar também, porque além da faculdade, ainda tinha o transporte, que a gente tinha... Logística, e tem Xerox. Xerox, exato. Eu não sei se ainda tem tempo. Eu acho que hoje em dia não deve ter muito não, né? Xerox, Porque celular, você tira hoje foto com o celular, eu acho que... Tudo. Mas tem todo o custo, né? De deslocamento, de tudo. Então, aí eu passei no vestibular para Química na UESC. E, ao mesmo tempo, no mesmo dia que eu recebi o resultado do Instituto Educar também, falando que eu tinha conseguido o financiamento de 50% para fazer farmácia. E aí eu tinha que definir. Eu ia para fazer Química na UESC, uma faculdade pública, estadual, que... Com todo um nome que a UESC Exato, né? Então, eu não sei mais como é que está a cabeça dos jovens hoje, mas antigamente você entrar numa faculdade pública, meu Deus do céu, era... Ou eu ia fazer uma faculdade particular. E aí, eu analisei muito. Apesar de eu gostar muito de Química, eu achava que fazer o curso de Química não ia me trazer felicidade e realização. Sim. Aí eu falei, não. Não tinha química com a química. Isso. Aí eu falei, então eu vou fazer farmácia, que tem muita química também. É um calo, inclusive, na vida de muitos estudantes. E falei, não, eu vou fazer farmácia mesmo. Tanto que depois de um tempo, uma pessoa da minha família me perguntou se eu não tinha me arrependido, né? Enquanto eu ainda cursava. Se eu não tinha me arrependido de deixar de fazer uma faculdade pública para fazer farmácia numa faculdade particular.
E, na época, eu já estava apaixonada pelo curso. Eu entrei também com um propósito assim, eu falei, eu vou fazer o primeiro semestre, para eu entender como é que é, se eu vou gostar. Apesar de ser pouco, né, para você dizer se você vai gostar ou não de um curso, mas para eu saber se eu ia me identificar ou não. E aí, eu falei, se com 6 meses não der certo, eu vou trancar a faculdade e vou ver o que é que eu vou fazer. Porque eu também era uma pessoa muito assim com a área de saúde, porque eu tinha receio. Eu achava que mexer com a vida do outro era muito, tipo, eu dizer, não, eu não tenho estrutura psicológica para mexer. Então, por exemplo, medicina, enfermagem, nunca foram coisas que nunca passaram na minha cabeça. Não, não só. Era pessoas. Era pensar em cuidar de alguém assim. Eu ficava, ai, não, meu Deus. E eu tinha um pouquinho de receio de sangue, de agulha também. Foi um medo que eu tive que vencer no decorrer da faculdade, nas aulas práticas e tudo. A gente tem alguém na empresa aqui, se me interromper, que é da área de enfermagem, tá fazendo enfermagem. Sim. Mas ela é o contrário. Ela gosta. Ela quer fazer cirurgia com facão, mas enfim. Continue o caso. Então, eu já no primeiro semestre eu já me identifiquei muito com o curso, com as possibilidades que o curso de farmácia abre, com as imensas áreas de atuação, né? Então, muita gente hoje olha o farmacêutico e acha que trabalha só na drogaria. Sim. Mas existem muitas áreas de atuação. Então, eu já tinha me apaixonado pelo curso e quando essa pessoa me fez essa pergunta, eu falei assim, não me arrependo. Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz para a minha vida. E hoje, depois de 10 anos de formada, eu tenho certeza que realmente foi a melhor coisa que Deus poderia ter me direcionado, porque eu, de repente, poderia ter passado em comunicação ou ter tido a ideia de fazer química. E eu acho que eu não seria tão feliz, apesar das dificuldades que a gente encontra na área, né? Mas eu sou muito feliz. E hoje eu uso essa minha forma de me comunicar passando informações para as pessoas. Porque o papel do farmacêutico é orientar, né? É comunicar, é acolher. A gente está na última ponta, se a gente for pensar num tratamento como todo médico, a gente está na ponta, né? A gente está lá no último, é onde a pessoa chega para comprar o medicamento, digamos assim, na principal. E eu acho que a gente está nesse momento também de acolher, porque quem vai lá comprar medicamento, ele não está feliz porque ele vai comprar aquilo ali. Ele não é a coisa. Ele não queria gastar o dinheiro dele com aquilo ali. Depende do medicamento. Depende. Mas citar alguns aqui vai ser, né? Mas, alguém, né? Tem alguns que as pessoas vão felizes. Ou para ficar felizes, né? Mas a maioria das vezes a pessoa gostaria de não precisar, né? De tomar o medicamento. Então, a gente está ali para acolher. Aí a gente está ali para acolher, e eu acho que essa minha facilidade de me comunicar facilitou também com que eu tivesse a proximidade, principalmente com clientes e com os pacientes hoje, né, na clínica. Então, de conseguir acolher as pessoas, e eu acho que é fundamental. Então, foi assim que eu fui parar na farmácia. Ainda antes de chegar no Elas Cuidam, vamos pensar aqui ainda nas farmácias. Sim. Existiu alguma rivalidade? Porque, assim, eu soube que existia, eu quero confirmar, entre os balconistas e os farmacêuticos, por questão de salários, de comissão. Eu nunca rolava um passei certo por isso. ciúme. Eu nunca passei por isso. Existe muito das pessoas falarem, né, que tem essa questão de que quando surgiu a lei, né, e ela foi realmente entrou em vigor e houve a fiscalização de não é obrigatório o farmacêutico 24 horas para que a farmácia esteja aberta. Que no início houve, que inclusive foi quando eu formei ainda tinha, né, muito disso da briga entre os farmacistas e os farmacistas e essa lei que foi que estava entrando em vigor, porque eles achavam que não era necessário. Inclusive eu participei até de passeatas por conta disso, para tentar meio que se tornar realmente obrigatório e que a fiscalização fosse ativa, né? Tanto que a maioria das pessoas que formaram na minha época, todas entraram por conta de dedo, assim, as pessoas que não entraram numa farmácia logo de cara. Eu lembro desse período. mês eu entrei, eu lembro. Eu dava assistência à rede de farmácias aqui, e foi quando a fiscalização começou a se tornar mais intensa. E aí eu fui obrigado, eu lembro que vieram alguns farmacêuticos de fora, né, de Minas, para suprir, porque a região não tinha essa demanda. Pois é. Né? Então, assim, normalmente é o balconista que estava ali com uma experiência, não querendo desfazer, né? Mas o conhecimento, uma coisa é você ter a teoria, outra coisa é você vir de anos de faculdade, com toda uma base para isso. E eu acho que é muito também de como o profissional se impõe.
sabe? Se comporta, Sim. né? Frente à venda em si. Porque, na realidade, eu acho que existe muito essa questão de dizer, o balconista está ali para vender, correr atrás da comissão, fazer a meta dele, bater a meta dele, fazer o salário, enfim. Porque o varejo farmacêutico é saúde, mas não deixa de ser varejo, né? Sim. A gente tem que ter essa consciência também. Só que eu acho que, como farmacêutico, nós estamos ali para entender que nós somos farmacêuticos, nós não somos vendedores, mas nós estamos ali para dar suporte, apoio ao balconista, para que ele não perca a venda, é óbvio, né? Porque às vezes não consegue ler uma receita, às vezes não consegue entender. Ainda tem muito. Não se tornou obrigatório a se tornou, mas não há fiscalização. Existe a lei, mas não é. Não tem fiscalização. Assim, alguns lugares ainda os médicos prescrevem. Um segredo aqui, acho que esse foi quando a gente corta essa parte. Já aconteceu. Entre vocês não, mas em algum farmacêutico, olha assim. Não tô lendo, não deu pra identificar, não. É esse remédio tal. Não. Pelo menos com a gente não. Na verdade, não mas deu já para ouviu compreender. já ouviu? Não, nunca. Não deu para compreender, volta lá. Eu sempre dizia uma coisa que eu sempre falava: se tem tem umas dúvida, leis. não libera. Se você tem dúvida, eu acho que é isso. Tá aparecendo tal coisa. Quer dizer, se a gente não tem certeza, então não libera. Eu acho que porque os o médicos risco também é muito grande. faz disso uma certa... Eu acho que depende, sabe? Eu acho que tem a parte de, por exemplo, o SUS. Sim. O SUS não dá muito suporte, né? Os postos de saúde, para que os médicos, às vezes, tenham, como imprimir ou e tal. Aí tem a questão da quantidade de pacientes, muitas vezes. Muitos pacientes para atender, uma demanda grande. Uma consulta que é super rápida. Então, assim, é claro que eu acho que tem que incentivar essa conscientização do médico, porque se a prescrição dele não for legível, não é só o farmacêutico ou o balconista que vai ter dificuldade de dispensar. Sim. O paciente vai ter dificuldade, às vezes, de entender como é que ele vai usar, por quanto tempo ele vai usar, e tudo isso é perigoso, né, para o tratamento. Mas eu acho que não fazem vou fazer assim para poder, né? Eu acho que não eu acho que não é isso. Eu acho que a demanda que é grande a gente tem a demais. consciência de que vocês não trabalham com saúde. Sim. E se você escreve uma receita de forma inelegível, é essa palavra? Inelegível? Ilegível. Inelegível de eleição. Estou pensando em política aqui. Ilegível, você está colocando um risco à saúde de alguém. Então, eu sei que vocês não podem estar aqui para defender tal classe ou não, e enfim... Mas eu particularmente posso levantar essa bandeira e dizer que falta responsabilidade do médico em querer escrever pelo menos o nome do medicamento de forma mais legível, que a pessoa consiga entender. Satião, mas tem o tempo, tem a demanda, tem o dia a dia, tem a correria, tá isso, a vida do outro lado não importa. Então essa é uma bandeira que eu posso levantar claramente e não estou defendendo a questão da dificuldade do farmacêutico em si em ler ou não ler a receita. Tá? Eu estou falando em relação à vida de Dona Maria, de Seu João, de Seu Francisco ali no canto, que vai pegar uma receita e... Mas tem melhorado bastante. Tem. Hoje em dia, como o computador facilitou muito, Sim. porque muitas as receitas hoje vêm impressas. E eu acho que as pessoas também mudaram um pouco daquela cultura de que eu tenho medo de perguntar as coisas para o médico. Eu tenho medo, porque antes tinha muito isso também. Da sociedade não falar nada. Era tido como também isso, Deus ali. Aí, meu Deus, o que ele Deus, falar, falou, pronto. E eu vou sair ali, eu não vou nem saber como é que eu vou dar isso aqui pro meu filho. Mas não tem nada não vou perguntar não, que eu tô com medo de perguntar. Manhã vai me dar uma sua sobre isso. Ela conta pra todo mundo. Manhã acho que foi quando estava grávida de mim, ou algo desse tipo, ou foi pós a gestação. Ela teve no médico, o médico passou uma instrução pra ela e ela entendeu completamente errada. Ai, Deus. No final do coisa eu digo qual é, só pra vocês assistirem. Meu até o Deus. final. É isso, hoje em dia as pessoas perguntam mais. Como esse aqui é 3 vezes no dia? Qual é o horário que eu vou dar? Não sei o quê. Eu tenho que acordar de madrugada para dar ou não tenho? Não. Já mudou um pouco isso. A gente no balcão consegue perceber. Até ao longo desses 11 anos eu me lembro que no início, quando eu entrei logo no balcão, era totalmente diferente isso. As pessoas às vezes tinham até dos balconistas brincarem. Rapaz, a pessoa... Às vezes chega aqui com brutalidade. Como é que você não entende isso aqui? E por que não falou lá na hora da consulta que não entendeu? Né? Então, ainda tem as piadas. Eu acho que isso foi mudando ao longo dos anos. As pessoas foram mudando isso também. Tá. Como farmacêutica ainda tem muita gente que procura vocês para indicação de medicamento? Tem. Sim. Por que não cabe a vocês
Tem muito. Mas é porque tem pedidos de remédios também que só podem com prescrição médica e eles querem comprar. Ah, com certeza. Dá um jeitinho aí. Sempre tem. Sempre tem. Ai, não. Mas é só uma pomadinha. E Porque quando é só um antibiótico. spray, não é possível. Isso, não é precisa de possível que receita. não pode vender sem receita. Ainda tem muita. Tanto a indicação, porque a gente sabe que existe, às vezes, uma escassez de atendimento em pronto atendimento mesmo, né? Final de semana, por exemplo. Então, eu já peguei várias situações, assim, de pessoas que iam lá. Não, eu fui, não tinha médico. E eu vim aqui na farmácia porque eu sabia que tinha farmacêutico e eu queria uma orientação. E a gente realmente é limitado no que a gente pode orientar e indicar, né? Às vezes a gente chegava com criança e tal, eu dizia assim, olha, o que eu consigo te orientar é até aqui, mas a partir daqui realmente você precisa de um médico voltar ou tentar uma outra unidade, né? Existe muita coisa, existem muitos medicamentos que são isentos de prescrição e que podem sanar algo que seja agudo ali. Então, a criança está com alguns sintomas de enjoo, vômito, febre e tal. A gente já consegue. Não tem médico, não vai ter como atender hoje. Tem algumas coisas que a gente consegue orientar para sanar. Esperar até a segunda-feira para conseguir ir no médico, para ter o diagnóstico, né? Tudo certinho. Então, ainda acontece muito. E essa questão de medicamento de controle especial sem receita também acontece bastante. Inclusive de pessoas, porque... Querendo ou não, a pessoa tem que ir para pegar uma nova receita. E as pessoas, elas acham que... é muito chato eu ter que voltar no médico, né? Só para pegar outra receita. E uma coisa que eu sempre falava, não é só para você pegar uma outra receita. É para o seu médico te avaliar se o seu tratamento está funcionando, se precisa mudar a dose, se você já está bem e você vai suspender o tratamento, se não está funcionando esse medicamento e vai usar outro. Tudo isso precisa ser avaliado, né? Não dá só para você ter o diagnóstico ali e passar a vida toda tomando a mesma coisa e... Então, a importância de voltar lá é justamente não só para você pegar a receita, mas para você ter uma avaliação novamente, uma avaliação completa e te dizer qual é o seu estado naquele momento, né? Perfeito. Agora vamos sair da farmácia e vamos para o empreendedorismo. Vocês fazem parte de uma equipe de 4 mulheres da clínica Elas Cuidam. Isso. Quem Elas Cuidam, né? Vamos primeiro apresentar a clínica aqui, o que é que ela faz. Então, Elas Cuidam surgiu, falando logo dos primórdios mesmo, de onde veio, de uma maneira bem despretensiosa, eu posso dizer, que foi de um bate-papo de 3 pessoas, que foi eu, minha irmã e uma amiga da minha irmã de infância, que se tornou minha amiga também. Todas as 3 profissionais de saúde, né? Porque é a Bali e Maria Tereza, eu e Graciele. E aí eu, a Bali e Maria Tereza conversando em um almoço na minha casa. E aí, por que a gente não se une? As 3 já tinham essa questão de ter vontade de trabalhar para si, né? De montar algo próprio. E aí vamos tentar interligar as nossas carreiras, né? Profissionais. Todas as 3 já atuavam, uma como nutricionista, outra fisioterapeuta e outra farmacêutica. Vamos ver uma forma de interligar. A Bali já tinha feito a pós em estética, mas não atuava. Não tinha nem despertado ainda essa questão de ser fisioterapeuta dermatofuncional, só atuava mesmo onde ela está ainda também, que ela concilia, né, na reabilitação. Sim. E Maria Tereza clinicava, né, no consultório. E aí daí veio, vamos ver. Começou aquela procura de espaço, vamos ver como é que está a questão de aluguel em Ilhéus e tal. Primeiro a parte estrutural, né? Sim. Aí veio daí... acho que 1 ano e meio, mais ou menos, depois, né? Eu comecei a trabalhar com Grace, ainda no varejo farmacêutico, porque hoje eu ainda permaneço conciliando os 2, né? Já vai fazer 3 anos agora com Elas Cuidam. Eu fiquei os 8 anos só no varejo e esses últimos 3 conciliando a estética com o varejo. Nisso, eu já tinha muita vontade de trabalhar na estética. Iniciei, me aprofundei. E aí fui e vi nisso uma possibilidade de trabalhar com elas 2, porque a princípio era só Astrid, você entra na parte justamente dessa orientação, né? Que é o que eu faço hoje também no balcão. Mas vamos tentar ver alguma outra forma, de outro jeito para você estar ali também inserida. E assim foi. Eu entrei na estética também e começando a trabalhar com Graça. Graça já trabalhava
né, Já fazia os atendimentos em um local que não estava, né, tão satisfeita, querendo já, às vezes até pensava e falava, eu acho que eu nem vou continuar. Aí falava, que é isso, menina? Vai sim, não. E aí, nisso, veio essa, eu falei com as meninas, eu falei, Grace tá na estética em uma parte voltada a algo que nós não temos, que é o facial. Eu acredito que vale muito a pena a gente também inserir isso, porque vai ser um serviço a mais para a gente conseguir ofertar lá no Elas Cuidam, já que Tereza cuidava da nutrição, abalei a parte de massagem corporal, peeling, nananã. E eu fiquei com essa questão das enzimas intradérmicas, microvasos e tal. Graça entrando com a parte facial, botox, seria algo a mais para oferecer. Sim, perfeito. Né? E mais uma pessoa também trabalhando com microvasos, que é algo que procuram muito, né? A maioria das mulheres hoje em dia tem microvasos, alguns homens também, mas a maioria mulheres. Então, tinha demanda. Então, por que não ter mais uma pessoa? E aí, eu já conheci ela como profissional e tudo mais, as meninas toparam na hora, vamos chamar a Graça, vamos, e aí veio. E também existe outra questão. Nós 3 somos de Itajuípe. E Graça daqui de Ilhéus. Ainda tem isso também, que hoje eu digo para ela. Tá vendo? Eu digo isso para ela, que eu acredito que tem isso também, né? Nós nos inserimos muito em Ilhéus devido a Graça estar inserida também no Elas Cuidam. Entendi. Né? Porque inicialmente era só Itajuípe, né? Que são as pessoas que nos conheciam. Por que esse nome Elas Cuidam? Meninas, se elas cuidam. Foi fácil escolher? Como é que Foi. Porque normalmente quando a gente tá falando de 4 mulheres. Eu não é isso? vi, São 4 mulheres. isso. Eu vi muito dessa questão de que você falou até desse negócio do que é saúde e beleza integrada, né? Nós víamos muito nisso, de que hoje em dia as pessoas oferecem muito beleza, né? Estética. E eu não queria que fosse algo tão assim. E as meninas também não. Não, a gente não quer focar naquilo ali, no corpo perfeito, no rosto maravilhoso, nos padrões ideais, porque só vender isso e pronto. A gente queria vender algo que fosse realmente voltado à saúde e cuidado. Saúde estética, Isso, e o cuidado, entendeu? Eu acho que foi mais nisso. E quando eu digo elas, um colega também questionou esses dias. Eu tô achando isso meio que preconceituoso. Elas, por que elas? Eu quero ir lá. Aí eu falei com ele, não, mas não é elas de quem nós estamos cuidando, vão ser só elas. São 4 mulheres, nós 4, elas, cuidando de vocês. Se entrar um homem todos. na equipe. Então, aí nós vamos ter que reformular esse nome. Aí a gente vai ter que reformular. Aí a gente teria que pensar para reformular. Até a marca aqui agora. Mas Elas Cuidam não é só mulheres, homens também. Não, Sim, o nosso público isso, oferecemos serviço para homens também. O que o homem pode fazer lá, Moral? Hoje em dia tudo que as mulheres fazem, tudo que as mulheres fazem. Hoje em dia está bem mais flexível essa questão do homem se cuidar mais. Sim. Então, o homem pode ir lá fazer o botox, que está sendo cada vez mais feito pelos homens. Um homem pode fazer um peeling com microagulhamento para estímulo de colágeno, melhora da pele. Ele pode fazer um tratamento para enzima, se ele quiser hipertrofia, por exemplo. Eu malho e quero um ganho de massa mais eficiente. Então, ele pode fazer o tratamento com as enzimas para isso. Eu quero perder peso. Então, ele pode fazer o tratamento com as enzimas para perda de peso também, para, além de facilitar a perda, não gerar flacidez, né, nessa perda de peso. Ele pode fazer o acompanhamento com a nutricionista para potencializar tanto a saúde quanto o objetivo que ele tiver, seja de hipertrofia ou perda de peso. E ele pode fazer as massagens também, a limpeza de pele. Então, todos os serviços que são ofertados na Elas Cuidam abrangem muitas mulheres, porque o mercado da estética hoje em dia, ele é muito feminino. Sim. Mas cada vez mais está se quebrando, né? E os homens, eles estão também buscando esses serviços. Então, a Elas Cuidam para o público feminino e masculino. Sem contar também com as cicatrizes, né? O tratamento de cicatrizes também, que alguns homens também procuram para isso. A gente tomou posse também daquela frase que diz lugar de homem em qualquer lugar. Sim. Então a gente também quer botox. A gente também exatamente. Quer cuidar. Homem tem microvasos? Tem. É a menor parcela, né? É a minoria, mas a tem. minoria. É hormonal, fisiológico, né? Próprio. As mulheres, até por conta do perfil hormonal, elas têm mais tendência
ateus, O microválidos. comprometimento da circulação é maior, isso. né? Mas aí alguns homens, geneticamente, acabam sendo favorecidos a ter, mas é bem menos. Mas fazemos o tratamento dos homens também. Nessa área, humana, diretamente falando, né? Qual o maior desafio hoje na nossa região? De atendimento. Sim. Acho que você falou uma coisa muito interessante. Hoje as pessoas que buscam a estética, elas estão pensando no final. Sim. As pessoas querem muito isso aqui, mas elas não querem passar pelo processo. Então, Ser imediatistas? Exatamente. Então, hoje, na verdade, o que a gente mais vê na internet, aí no Instagram, é o quê? Pessoas oferecendo milagres. E que muitas vezes esses milagres, muitas vezes não, geralmente não existe. Então, quando você chega um paciente, às vezes ele fala assim, tá, mas em quanto tempo que eu vou perder 10 quilos? Em quanto tempo eu vou? Sendo que cada pessoa, ela é um indivíduo literalmente individualizado. Sim. Então, as respostas, elas não são padrão. Então, vai ter gente que vai chegar lá e vai ter um resultado fora da curva para mais, e vai ter gente que pode ter um resultado fora da curva para menos. Vai ter gente que... Então, passar pelo processo, eu acho que é o mais difícil hoje, para as pessoas elas entenderem que precisam de etapas para ela conseguir alcançar o objetivo dela. E entenderem também que, dessa maneira, elas vão ter a beleza com a saúde. Entendeu? Vão chegar no principal objetivo, que é a estética, mas sem perder saúde. Porque essa queima de etapas, ela pode impactar, Com muitas certeza. vezes, de forma Irreversível? É assim, porque a gente não sabe o que é que pode acontecer, né? Se a depender do tipo de tratamento que for feito, a depender do tipo de protocolo que for feito, né? Então, realmente pode trazer Esses milagres oferecidos. Isso. A gente está falando de Ilhéus, uma cidade turística, né? A cidade com o maior litoral de cidade, do norte e nordeste, do Brasil, inclusive. Nós temos você falando de imediatismo, né? Tem a questão do verão, tá chegando, a gente já está, né, findando aqui, já um verão, mas a gente tem esses períodos. Há uma demanda maior e há também esse pedido de querer resolver logo. Como é que funciona essa área de vocês? Porque eu conversei esse dia com o Beto da academia, ele falou que tá chegando o verão, disse que é duas coisas que normalmente impulsionam muita coisa. Primeiro essa pergunta, né? Esse período de verão impulsiona muito? As pessoas querem ser muito imediato? Com certeza. É o período que a pessoa mais quer estar bem. Passa o ano desleixado, chega agora. Para pegar aquela praia, as mulheres em si, para colocar o biquíni, se sentir confortável, né? Mostrar, postar, porque hoje em dia tudo está voltado, né? Realmente ao Instagram, a mostrar como você está. Então, com certeza, a busca é bem maior. E aí é que buscam mais ainda o milagre, né? Eu vi em um vídeo na internet há um tempo atrás que tem 3 coisas que fazem o ser humano buscar academia, estética, essas coisas. Ele elencou uma ordem. Diz que o terceiro é a questão de saúde. O segundo é a questão de estética, se sentir melhor. E diz que o primeiro é chifre. Ai, meu Deus. Vocês confirmam? Que dado é esse? Isso, Que dado é esse? Quando a pessoa leva uma traição, a gaia, como diz aqui no Nordeste, diz que procura logo academia, estética, quer melhorar, quer coisa rápida. Acontece, já pegou algum caso lá assim? Não, nunca peguei nenhum caso assim, mas eu acho que, na verdade, a pessoa ela quer virar uma página, né? Então ela quer muito rápido. E ela quer se reinventar. Porque eu acho que também, muitas vezes, a depender do relacionamento que se tem, você se perde. Sim. Dentro da própria relação. Então, às vezes, você abandona o que você gosta, às vezes você abandona aquilo que te tornava você. Sim. Né? É uma coisa. E outra coisa é porque, realmente, eu acho que a gente quer, para esquecer algo ou alguém, você tem que virar totalmente, você tem que mudar tudo. Porque senão você fica tendo aquela lembrança sempre, sempre, sempre. Então, realmente, é um incentivo. Né? Então você está incentivando é mais isso do não estou incentivando a virar a página. Estou incentivando a virar a página. Na verdade, eu incentivo a fazer isso até antes mesmo de algo como isso acontecer. Amor próprio. Amor próprio, exatamente. É isso, você muitas vezes se anula, né? E esquece o autocuidado para cuidar do outro. E eu acredito que, principalmente, mulheres que buscam a estética por conta disso, com certeza é dessa forma. Agora pronto.
Cuidei demais, passei anos cuidando da pessoa, Levei então uma agora gaia. eu vou cuidar de mim. Na verdade, sabe o que eu vejo hoje em dia? A gente tem um público de mulheres que são acima de 50 anos e que elas estão nesse momento, não porque teve uma traição ou nada. Ela falou, não, eu cuidei dos meus filhos, dos meus netos, agora eles estão grandes e agora chegou o momento de eu cuidar de mim. E aí eu resolvi investir em algo que me incomodava e que eu quero melhorar. E aí, então, a gente percebe que a partir dessa idade, assim, de 50 anos, as mulheres elas começam a olhar mais para si, com mais carinho, justamente porque ela passou anos colocando a família em primeiro lugar, os filhos em primeiro lugar, às vezes a profissão também, né? Sim. Então, chega um momento que ela está mais estabilizada e aí ela consegue focar nela, né, agora. Perfeito. Quando você falou que são 4 lá. 2 farmacêuticas, as outras 2 são, me lembra? Fisioterapeuta e nutricionista. Mas vocês ouvem muitas histórias. E quando você está falando de estética, vocês também bancam um pouco da psicóloga, né? Tem gente que chora, tem gente que porque tá ali. Abre a vida, abre a conversa. Vida. É Passa um senha de cartão. Ave Maria! Eu acho que é o momento que a pessoa meio que tira assim, esse é o meu momento. Né? Momento de relaxar. Tem gente que não. Tem gente que quer ficar em silêncio, só ouvindo a música em ambiente, ali se sentindo mesmo, não é? Sim. Tentando relaxar, dependendo do procedimento, que as agulhinhas, às vezes, né? Meio que lhe acorda um pouco para isso. Mas tem gente que realmente conversa, que você nem vê o tempo passar. Aí você Se fala tornam não queria nem ouvir isso, amigas. mas... Desabafa. É. Tem pessoas que contam muito. Ai, meu dia hoje foi tão exaustivo. Não vi a hora de chegar aqui. Eu deitar e relaxar. Só conversar e falar. Saúde mental também. Com certeza. Importantíssimo. A estética, ela por muito tempo, ela foi vista como algo fútil. Sim. Algo superficial. Eu sempre falei, eu não acho a estética fútil. Por quê? Porque a estética mexe com a questão da autoestima. E a autoestima está totalmente ligada à autoconfiança e à saúde mental. Então, eu não tenho como eu pegar e colocar a estética nessa gavetinha de algo que eu posso... isso aqui é por último. Se é algo que mexe tanto com a nossa vida. Porque é uma mulher que ela tem uma autoestima elevada, que ela tem uma autoconfiança, ela... Nossa, é outra pessoa. Ser humano, de um modo geral. É o ser humano, exatamente, no modo geral. Sim. Eu falo as mulheres porque eu acho que as mulheres elas são mais impactadas com essa questão da autoestima. E a mulher é mais amor, é mais sentimento, né? Isso. Então, tem esse lado de... isso é comprovado. Para ser afetada emocionalmente é muito mais fácil. É muito mais fácil, exatamente. Há quem diga, e eu não tenho comprovação com isso, mas é quem diga, tá? Quando eu tenho prova, eu falo. Que a mulher é muito pelo que ela ouve, né? O homem é mais pelo que vê. Sim. Então, é muito do ouvir, a mulher alimenta. Mãe, né? A mãe, pegar nem tirar parte do relacionamento homem e mulher. Pensar que é questão de mãe, né? O quanto a mãe ela é mais amorosa, ela é mais carinhosa, né? O pai já é aquela mais racional. Então, o risco, a questão da preocupação com a saúde mental da mulher é muito maior. Isso, tá? Com certeza. E aí a gente tem esse papel justamente de acolher. A gente tem um quesinho da terapia. Não é terapia, mas é terapêutico. Sim, com certeza. Sim. Com certeza. Ainda nessa parte, eu quero pegar a parte do empreendedorismo, mas por que essa área ainda não é tão popular? E quando eu falo popular, eu falo no sentido de que Dona Maria da periferia ela tem um acesso fácil, com menos recurso a uma área como essa. Eu acredito que por conta ainda de uma questão cultural. Porque hoje em dia está tudo muito mais acessível. Né? Mas por conta de antigamente, né, existir isso de que não, só quem pode fazer um botox é uma pessoa que está lá na classe A. Né? Só doutor não sei quem, doutora não sei quem que tem acesso a um botox. E hoje em dia você já percebe que não, as coisas já não estão assim tão fora do alcance da periferia. Quem está aqui, sim, pode, se quer fazer o tratamento dos seus microvasos, ir lá e fazer, até porque também existia, voltando para essa parte de microvasos, às vezes não eram tão acessíveis, né? Porque só eram tratados por um profissional. Hoje já existem vários profissionais que podem fazer esse tratamento, né? Flexibiliza, né? E eu acho que isso voltou a essa parte financeira também.
e mostrou para as pessoas que elas têm que, sim, como fazer. Tem mais acesso, mas eu acho que ainda existe a limitação. Cultural, né? Isso, de pensar que não tem como fazer, né? Além dessa crença das pessoas acharem que não tem como, eu também atrelo muito a tecnologia, porque a estética, ela tem muita base tecnológica, então tem tratamentos, ativos que são utilizados, que tudo às vezes são produtos mais caros. E acaba elevando um pouco o ticket desse tipo de tratamento. Mas eu acho que, como você falou, isso está diminuindo, né? Está se tornando mais acessível. A Elas Cuidam, a gente tem justamente esse objetivo. Eu falo assim, eu penso muito que eu não quero que a estética seja só para quem tem muito dinheiro. Sim. Eu quero que ela seja acessível. Hoje também com a facilidade de cartão de crédito e tal, então isso está tornando cada vez mais. Mas ainda existe muito essa crença das pessoas olharem e acharem assim, mas isso não é para mim. Não tenho como. Às vezes ela não sabe nem quanto é que custa. Mas ela já está dizendo que ela não tem como fazer. Porque, não prioriza fazer aquilo ali. Ou não prioriza também. Tem muitas coisas, né? Não, isso não é mas pra eu mim, acho que, então não vou nem planeja, nem busca. E assim, hoje se tratando em Brasil, como a gente está vivendo, a gente sabe que o custo de vida está ficando cada vez mais alto. Então, a estética, ela nunca vai ser o primeiro pilar, né, a se pensar. Sim, entra a comida, entra a alimentação, né? Isso. Mas Elas Cuidam, a gente está vindo justamente para quebrar um pouco disso aí e que as pessoas entendam que a estética, ela pode ser algo acessível também. A gente fala que você falou uma questão bem interessante sobre a questão do custo do Brasil, né? Mas quantas mulheres, a gente está falando de mulheres aqui, elas não conseguiram um emprego por uma questão visual? E eu vou falar, gente, como empreendedor, tá? Como empresário. A gente não está aqui para criar meio termos, não. O lado visual, né? A aparência, isso voga, isso influencia na hora da contratação. A pessoa, eu tenho uma experiência, tá, mas olhou, né? A entrada na sala para a entrevista, a gente já define se aquilo vai continuar ou não, né? E tem a questão, como você fala, de autoestima. Então, uma mulher, um homem, ele bem cuidado, ele vai conseguir também gerar, a partir disso, uma melhor autoestima e gerar renda para a família. É que essa parte estética também a gente precisa pensar por esse ângulo, né? Porque ele fala assim, tá, mas eu vou comprar o feijão ou eu vou fazer esse tratamento? Tá, mas se eu comprar, posso comprar o feijão, vou me alimentar aqui, depois como é que eu faço? Mas se eu fizer esse tratamento aqui, eu consigo um emprego, eu consigo comprar mais feijão. Acho que é um lado que precisa ser pensado também, sabe? Porque a gente está falando de, claro, a gente está aqui olhando duas mulheres bonitas, bem tratadas, bem cuidadas, né? E você consegue se posicionar melhor no mercado com isso. Né? Se você talvez pegar alguém que fez faculdade no mesmo período que você e que não se preocupou com a estética, hoje pode estar desempregado ou não está tão bem empregado quanto, porque a questão estética define salário, define emprego, define o lugar que você acessa, né? Eu vi um vídeo essa semana sobre o Réveillon em Arraial da Ajuda. E não sei se chegaram, viralizou nas redes sociais, várias pessoas de pele clara, né? Pessoas brancas, sem meios termos aqui. E aí algumas pessoas, eu vi alguns comentários falando assim, não tinha pessoas negras ali, né? E aí entra a questão, mas é racismo. Não, tem certos lugares, gente, que a gente só vai ter acesso se a gente tiver melhor tratado, com a melhor roupa. Isso é normal, isso é... Acessos em bancos, inclusive, né? O gerente não vai te receber se você chegar lá de qualquer jeito. O juiz não vai te receber no fórum de qualquer jeito. Você acha que a empresa vai te receber se chegar de qualquer jeito? Então, a estética é algo que precisa ser pensado pelo ângulo de promover a pessoa a ganhos, né? Como um investimento, maiores. Né? Sim. Eu acho assim, acho que tudo tem que ter planejamento. Isso. Se você conseguir... eu tenho um objetivo tal. E você se planejar para aquilo ali. A estética, quando a gente pensa nela, eu falo assim, é melhor que seja preventivo do que corretivo. Como tudo na vida, na verdade, Sim. né? Mas a estética preventiva, às vezes a gente fala muito assim, as atrizes, né, todas, nossa, 50, 60, 70 anos e não parece. Mas elas passaram a vida inteira priorizando a imagem delas porque era com o que elas ganhavam dinheiro. E a gente... hoje isso está melhorando, está mais disseminado, cuidado com a pele, cuidado com a saúde estética, com o corpo. Mas antes não era tanto assim. Tanto que o uso do protetor solar, por exemplo, foi até um tabu durante muito tempo.
né? Então, hoje em dia, isso está melhorando. Mas não dá para você chegar a 50, 60 anos com uma pele linda, maravilhosa, se você não tiver cuidados no decorrer da sua vida toda. Sim. E cuidados, eu digo, não só referente ao procedimento estético. Como a gente fala lá da saúde integrada, a alimentação, ela está também envolvida com a sua pele, com a sua saúde como um todo, né? Então, o consumo de açúcar, por exemplo, é péssimo para a pele. Degrada as moléculas de colágeno, é horrível. E hoje em dia o que a gente mais faz é consumir coisas com açúcar, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que no final, ali na meia-idade, né? Nos 50, 60 anos, a gente tenha uma pele, esteja se sentindo mais bonita. Tudo tem que ser levado em consideração. Então, hoje eu falo, eu comecei a cuidar da minha pele tarde. Porque a gente justamente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, o acesso que a gente tem hoje. E aí, hoje, eu tenho uma cicatriz de acne, uma manchinha aqui, outra ali, que se eu tivesse me cuidado quando eu tinha 15, 14 anos, talvez eu não tivesse. Né? E hoje as meninas já estão mais envolvidas, e às vezes até em excesso. Porque o que a gente também vê hoje são meninas de 14, 15 anos utilizando produtos que elas não têm necessidade, que elas não precisam. E que tudo em excesso é ruim. Então, esse excesso pode trazer, inclusive, um envelhecimento precoce dessa pele. Né, por conta de uma coisa que ela está usando que ela não necessita. A gente precisa encontrar o meio termo, né? O equilíbrio, exatamente, para que a gente chegue. E é como você falou, a nossa aparência, de qualquer forma, importa. Por mais que a gente queira não levar isso em consideração e quebrar alguns paradigmas, né? Mas o belo, ele sempre vai chamar a atenção, independente do que seja. Quem foi que dizia que me perdoe as feias, mas as bonitas são... As mulheres. Não então, sei. eu vou pesquisar sobre isso. Eu já ouvi. Isso é algo tão e aí a gente tá falando a de vida traço, inteira, né? Mas tem. E a gente, mas é preconceito. Não, gente, é conceito. É que eu levanto essa bandeira também sobre isso. As pessoas têm muito do preconceito. Eu acredito, eu sou cristão. E aí, quem não é crente, quem é ateu, vem com o conceito dele. Aí eu falo, mas isso é preconceito contra a minha religião. Não, gente, é o seu conceito. Acho que quando a gente diz que o outro é preconceito, a gente está querendo diminuir o conceito do outro. Entendeu? Então, esse conceito de entender que a sua aparência voga onde você vai chegar, e eu não estou falando de branco, preto, homem, mulher, eu estou falando de cuidado. De alguém bem cuidado. Né? Boa alimentação, menos açúcar, o que mais? Água. Água, com certeza, muita água. Uso do protetor solar. Protetor solar, o que mais? Hidratação tanto a interna que a gente falou de beber água, né? Mas a externa, a exposição ao sol, né? Atividade física. Então, são todos esses. Então, nós ficar comer segunda acarajé. Oh, Deus. Terça pizza, quarta hambúrguer, quinta. E aí chegar depois, não, agora eu vou fazer estética. Né? Como nós falamos que na época dos nossos pais, eles comiam muitas vezes aquilo que plantavam. E aí as pessoas falam, hoje tem tanta doença, tanta coisa. Eu escutei já da minha avó. Sim. E hoje tem tanta doença porque hoje ninguém sabe o que é plantar e colher e comer. Entendi. A frase que eu citei foi de Vinícius de Moraes, que eu tentei citar, na verdade, que diz que me perdoe as feias, mas beleza é fundamental. E beleza é estética, tá? Né? Porque se a gente falar beleza, cada um tem um ponto. Sim, né? Cada um tem e é importante que não tenha padrão. Não tem, sim. Porque eu acho que a estética hoje foi colocada nesse processo de que todo mundo tem que ficar igual. E eu acho que, na verdade, todo mundo tem que fazer... melhorar aquilo que lhe incomoda. Sim. Né? Eu me incomodo tanto. Então, você quer melhorar? Ok. Mas ninguém precisa ficar igual. Não tem que sair todo mundo com a mesma boca, com o mesmo formato de rosto, com o cabelo do mesmo jeito. Não é isso. É sobre você favorecer aquilo que já é seu, que já é bonito, que já é belo em você. Eu vi ontem no Instagram até o pessoal falando sobre você comunicar. Você comunica por si só. Sim. A maneira como você anda, a maneira como você fala, fato. a maneira como você se veste. Isso comunica. Então, é isso. Pelo que Graça está dizendo, né? Você quer comunicar o quê? Eu vesti 3 calças. Só de eu lhe olhar. Ela saiu de casa hoje. Né? A calça que eu mais queria vestir, ela tá
eu sou pequeno, né? A bainha foi feita um pouco maior e ficava um pouquinho de bolo embaixo assim na calça. Eu falei, não vou vestir isso. Isso não vai comunicar legal. É isso então, mesmo. A roupa que a gente veste define, gente. Né? Imagina o cuidado. A postura, né, que a gente tem. Tem algum como é que chama, processo, tratamento que vocês fazem que pode ser feito em domicílio? Sim, Vocês existe a possibilidade, mas hoje a gente não tem essa opção, né? A gente não tem a opção, porque às vezes tem que levar muitas coisas, né, para casa do paciente, então a gente ainda não tem essa opção na clínica de fazer o tratamento em domicílio. Já foi pensado sobre isso? Não colocamos em pauta essa possibilidade ainda não. Minha agenda cheia. Amém, Senhor. Os serviços, eu acredito que da fisioterapeuta, né? A questão da massagem, Isso. até a limpeza de pele consegue ser feita. Faz a limpeza de pele A lá. nutricionista faz. Vou fazer na próxima semana, tá? Pronto. Come. Que dia qual é o dia do limpeza de pele lá? Quem é você? Não, é a Bali, a fisioterapeuta. A Bali é a sua irmã. Irmã, Isso. Ela Tem uns nomes assim, né? Astrid, a Bali. Entendi. bem A diferente. nutricionista também pode atender Pode atender online. Perfeito. Então, Mas limpeza de pele, por que não faz online, né? Oh, Você fica lá, passa um leite de rosa. Funciona leite de rosa, gente. então, né? Enfim, vamos trazer ela para falar sobre isso, né? Vocês estudaram farmácia, vocês foram para a área de humanas, mas aí vocês resolveram criar uma clínica. A gente está falando aí de tratamento, de estética, a gente está falando de saúde física, mental, né? Isso é maravilhoso. Mas tem algo que eu tenho certeza que vocês não aprenderam no curso de farmácia, que é empreender. Não mesmo. Como é que vocês lidam com isso? Farmacêuticas, mas também empresárias, empreendedoras. Como é que vocês lidam com isso? pois então, nós estávamos conversando sobre isso antes de começar aqui. O desafio é esse aí. Você entender que você não tem como ser um bom empreendedor sendo só uma boa farmacêutica. Né? Você precisa lidar com tudo. Hoje é a questão do marketing, né? A parte burocrática. A parte burocrática. Fluxo de caixa. Precificação. Precificação. A gente tem que procurar cursos, né? Procurar, como o Clube de Negócios, por exemplo, que está ali para nos dar conhecimento também, realidades compartilhadas para que a gente aprenda. Porque, realmente, a gente não sai do curso de... na verdade, os cursos, né, no geral... Nem administração, empreender. Isso. Sai e você não tem noção do que fazer para funcionar, do que fazer para continuar dando certo, para você sobreviver a algumas adversidades. Então, realmente, só tem que procurar estudar e procurar cursos, procurar pessoas que possam auxiliar, mentorar, tá, nesse ambiente para poder aprender. Empreender 24 horas, você está de domingo a domingo, né? Como farmacêutica, você vai ali, enquanto farmacêutica, no sentido de farmácia, varejo, você tem enquanto você entra no horário, sai no horário, atendeu, ok, eu vou tirar o jaleco e agora eu sou a Estreia, agora eu sou a Graciele. Mas enquanto empreendedor, você sai dali, já olha, vê uma ideia, já pensa, mas você tem que entender que aquilo ali tem um custo, aquilo ali tem um preço, né? Eu queria fazer tipo um Big Brother na TITV, mas será que eu tenho condições de fazer isso? Né? Então a ideia aflora, mas o empreendedorismo exige você repensar, reorganizar, entender se aquilo é interessante, se não é. Que às vezes é interessante para alguém, mas não é interessante para você, entendeu? O que é normal, entendeu? Fique à vontade. Quando a gente fala de empreendedorismo, dá nisso mesmo, tá? São justamente os percalços que aparecem, né, no meio do caminho que a gente vai aprendendo a lidar. Né, que não aprende em faculdade, não. Você tem que, como Graça falou, né, buscar muito apoio. Profissionais que, graças a Deus, hoje existem, né, muitos profissionais que estão justamente para dar esse suporte ao empreendedor, porque hoje em dia acho que o Brasil está com uma marca, eu não sei em números, mas se tratando de empreendedorismo, é cada vez maior, né? A gente tem um dado que é 3,5% da população brasileira empreende e eles são responsáveis por 97% do PIB nacional. Ou seja, imagina que a cada 100 bilhões de postos de renda no Brasil do PIB, 97 bilhões foram gerados a partir de alguém que resolveu empreender. Então você tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque vocês estavam falando, eu estou falando sobre isso porque a gente está falando de estética, é algo que vocês dominam, mas a gente está algo que é todo dia.
Você falou marketing. Eu lembro quando eu estive lá na Elas Cuida, vocês falavam, mas nós somos tímidas, né? Para gravar. E aí você chega aqui, a gente tem as Trê com vídeo, a gente tem Graciele, tem as outras meninas também gravando. E hoje botar a cara para fazer o marketing é um empreendedorismo gigante. A gente precisa fazer também. E aí? Deixa de lado a timidez. Tem é que o que vencer você as falou, né? barreiras. A timidez não paga boletos. É. Eu ouvi isso de você naquele dia lá e eu tô Sim. memorizando isso. Toda vez Eu nunca que me imaginei pra estar poder... aqui. Na verdade, eu sempre fugi de estar na frente das câmeras. Mas eu tô aqui, clube de negócio. Então eu digo para ele, quem é o líder do clube, quem precisa botar a cara, quem precisa fazer acontecer. Então, estou aqui batendo esse papo. Isso é empreender. É você olhar e dizer, eu jamais faria aquilo. Aí o empreendedor fala, não vai não. Não vai não. Alguém vai. Alguém Verdade. vai. É complicado porque, como você falou da questão do digital, eu nunca me considerei uma pessoa tímida. Você queria fazer comunicação. Isso. Mas eu tenho dificuldade de ser estratégica. Porque não é só você gravar qualquer coisa, qualquer conteúdo de qualquer jeito. É você ser estratégica naquilo que você está gravando. É, exato. Então ainda tem isso também. Porque não é só você chegar aqui, hoje a gente postar qualquer coisa, né? Eu queria gravar tanta coisa de manhã. De manhã eu vou protestar contra o governo. Eu vou protestar contra o meu time do Palmeiras que não está ganhando nada. Eu vou protestar contra a questão da religião. Aí eu falo, mas eu tenho que vender um produto. Não vou fazer. É isso. Então, são desafios que a gente tem que passar por cima mesmo, né? É verdade. Até outra coisa, não sei, não peguei, eu tô aqui só com o Instagram da clínica, né? Elas cuidam, mas até o Instagram seu pessoal. Eu falo isso lá no clube. Eu tenho pessoas que fazem parte do que querem empreender, mas querem ter o Instagram bloqueado. Por isso que o nosso papo começou falando quem é vocês. Sim. Onde vocês nasceram, né? Como é que é vocês? Porque se a gente falar só do produto, tem muita gente vendendo produto. Hoje a gente vende a nossa imagem. Né? E vocês trabalham com imagem. Isso. Então, empreender vai disso. Às vezes, tá na praia, vocês trabalham com estética. Então, talvez, aí eu não estou querendo envolver, talvez vocês fazerem uma foto de biquíni ou na praia seja importante para vender. Mas em algumas outras áreas, a mesma mulher querer fazer no Instagram pessoal, mas é meu Instagram pessoal. Empreendedorismo é 24 horas, viu? O que você coloca lá, a foto da comida, a roupa que você veste, define no seu Instagram profissional se você vende ou se você não vende. É verdade. Então a gente fala de imposto, a gente fala de tudo isso que é complicadíssimo. Agora mesmo tem novos impostos chegando, atualização, IVA, não sei o quê. E a gente precisa lidar com tudo isso, mas tem nosso perfil pessoal, né? As nossas demandas, nossos choros. E aí, os medos. Os medos também. Né? Fazer plano de futuro. Como é que estão os planos de vocês para o futuro em relação a Elas Cuidam? Crescer, né? Acredito que chegar em uma quantidade de pessoas ainda maior, com certeza, né? Aumentar esse público aí. E oferecer até outros serviços. Isso, atingir mais pessoas aqui em Ilhéus, né? Porque eu acho que a gente ainda é bem pouquinho conhecida, então a gente atingir mais pessoas, fidelizar mais clientes. Sim. E ter uma clínica maior, oferecer mais serviços, acolher ainda mais pessoas, porque a gente sempre pensa que Elas Cuidam, ela precisa ser um lugar para a pessoa se sentir bem, se sentir acolhida. Então, tornar isso cada vez mais presente na cabeça dos ilhéenses, né? Sim, sim. E das cidades ao redor também, que as pessoas queiram vir até Ilhéus para estar na Elas Cuidam. Então, entendi. E quais são as estratégias que estão usando para isso? Então, a gente está, principalmente o marketing digital, né? Porque hoje em dia eu enxergo que esse crescimento nas redes sociais é o que impulsiona, né, a empresa no crescimento real dela. Então, hoje a gente está focando cada vez mais que a gente esteja presente diariamente ali para que as pessoas criem justamente esse vínculo, né, com a gente e que Elas Cuidam passe a fazer parte do pensamento delas para que quando ela fala assim, eu quero fazer uma limpeza de pele, vou lá nelas Cuidam para fazer. Eu quero fazer um botox, eu vou lá nelas Cuidam para fazer. Então, acho que investir nessa questão do marketing é o que a gente mais tem feito hoje para poder ampliar, né? A visibilidade e a demanda. Buscar um melhor posicionamento também, né? Quando se trata disso no
do marketing. Porque, como Graça falou, ela não tem tanto essa questão da comunicação, ela não se considera tímida, mas nós três nos consideramos tímidas. Mas tem alguém para resolver isso aí, né? Pois é, então. Então, eu acredito que nós três também, a gente vai balanceando isso aí. Graça vai, precisamos isso aqui, precisamos mostrar aquilo. E nós três estamos na busca, né, do melhor posicionamento. Do saber se impor frente às câmeras. E puxando sardinha, né? Brasa para sardinha, acho que é assim que fala, né? Estar aqui faz parte disso. Sim, né, Graça? com certeza. De você. Porque as pessoas normalmente elas querem pegar um produto, comprei por X, faço por X, eu vendo tratamento tal por X, e aquilo é publicidade. Aqui também um bate-papo gera autoridade, porque as pessoas querem saber quem são vocês. Né, e vão conhecer mais. Elas cuidam a partir da TITV, a partir do clube de negócio. A partir do próprio Elas Cuidam, a gente vai fazer collab, vai ter bastante coisa para os próximos dias. Com certeza, tá? Aqui é maravilhoso. Porque abre essas portas, né? Sim. Vocês têm muita autoridade aqui em Ilhéus, são muito conhecidos, então estarmos aqui é uma oportunidade incrível. E foi muito bom o convite, ficamos muito felizes de poder estar aqui. Quero vir mais vezes, porque eu gostei desse ambiente aqui. Gostou? Gostei, me senti... Ela já chegou falando, aqui eu me acostumo fácil. Eu me acostumo fácil. Então, eu acho que se ela tivesse conhecido antes aqui, ela não teria feito farmácia. Né? Eu ia continuar querendo fazer jornalismo. Mas aqui você pode vir gravar podcast. Você pode, como membro do clube, você pode gravar um podcast, você entrevistando outras pessoas. Você pode gravar videoaulas, você pode gravar conteúdos a partir daqui do próprio estúdio. Sim. Por ser membro do clube, é um benefício do nosso clube de negócio. Então, a casa é de vocês. Né? Usem as ferramentas que vocês têm disponível para isso. Sim. Tá bom? Obrigada. Tem algo mais que eu não perguntei, que vocês queriam acrescentar? Acho que não. Acho que a gente conseguiu falar bastante aqui sobre o propósito, sobre tudo, né? Sobre a empresa, sobre a gente. E foi bem completo. Aquela câmera de vocês, eu quero que vocês aproveitem agora. Tire aí 30 segundos, 1 minuto e faça o melhor comercial que a gente vai para o Elas Cuidam. Diga o que é que vocês fazem, o Instagram, né? Respire, bebam água. E diz, olha, a gente faz isso, a gente faz isso, a gente faz isso, a gente faz isso. Né? Dá toda a lista, fica à vontade. Aquela câmera é totalmente de vocês. Ela não tá nem me vendo agora. E aí? Vamos começar? A gente vai falar o quê? Vamos ver. Vamos primeiro apresenta a clínica, né? Mesmo, fala dos serviços. Se você é isso que você está procurando, então estamos lá. E às vezes a pessoa não está nem procurando, mas ela precisa encontrar. Pois é, então, a Elas Cuidam é um espaço de estética integrada aqui em Ilhéus, onde oferecemos serviços de nutrição, de massagem com a nossa fisioterapeuta dermatofuncional, serviços de estética corporal com a aplicação de enzimas para diversos tratamentos como hipertrofia, perda de peso, tratamento de flacidez e estrias e também o tratamento facial. Então, com peeling, microagulhamento, o botox. Além disso, temos o nosso carro-chefe, que é o tratamento de microvasos, né, que é uma disfunção estética que acomete muitas mulheres e alguns homens também, e que a gente consegue fazer esse tratamento de uma forma efetiva. Então, se a pessoa está buscando melhorar a sua autoestima, se sentir mais confiante, ela pode encontrar diversos serviços lá na Elas Cuidam para poder ela atingir esse objetivo. E lembrando que tudo isso está atrelado à sua saúde, né? Você não vai estar deixando sua saúde de lado apenas cuidando da estética. É um cuidado como um todo e é um momento também que você vai se sentir, né, como nós falamos aqui. Não é terapia, mas será terapêutico com certeza. É um momento de acolhimento, né, para você poder focar em si, no seu autocuidado. Rede social? Elas.cuidam, o Instagram. Sigam a gente, porque lá a gente, além de falar sobre o que a gente trabalha, a gente dá muitas dicas também para que as pessoas possam fazer em casa, começar em casa o seu cuidado. E lá também você tem acesso para falar diretamente com nós, né, as profissionais, através do WhatsApp. Então, se quiser tirar qualquer dúvida, né, por lá também nós conseguimos. Né? Agora não tem mais desculpa para não se cuidar. Exato. Porque se você não é com Salatiel, não é com Alex, não é com qualquer outra pessoa, vocês vão se cuidar agora com elas. Porque elas cuidam. Exatamente. Tá bom? Tá bom. Esse foi mais um episódio do programa Falando de Negócio, do Clube de Negócios da TITV. E
até o próximo episódio. Deus abençoe vocês, abençoe o negócio de vocês, abençoe elas, Amém. cuidem. Cada cliente, tá? Cada pessoa que entrar sejam abençoados e que vocês prosperem em todas as áreas da vida de vocês. Amém. Tá bom? Muito obrigada, viu, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Desejamos o mesmo para vocês. Deus abençoe. Até o próximo episódio.